Este é mais um caso real de lobisomem, vivenciado há muito tempo atrás. Em meados de 1585 a 1590, foi publicado e escrito na cidade de Londres a biografia que descrevia a vida desregrada de um homem que viveu em épocas passadas. Esta biografia continha 16 páginas e ela fala sobre o aparecimento de um dos lobisomens mais aterrorizante de toda a história, Peter Stubbe. Esta biografia é a única prova que existe sobre este animal, que aterrorizou em sua época. Ela também foi traduzida em uma impressão alemã, que até onde se sabe, seria a original, mas devido ao tempo, acabou se perdendo. Existem somente 2 cópias originais, e essas se encontram escritas em inglês. Também passaram a ser um valioso documento, pois comprovam a existência de tal mal. Peter Stubbe nasceu em Beradat e viveu em Bedburgo, na Alemanha. Desde os 12 anos, Peter Stubbe já demonstrava que tinha uma grande inclinação ao mal. Possuía um gosto peculiar pela magia negra, necromancia e feitiçaria. Com o passar do tempo, ele se desviou de sua fé cristã. Então, depois disso, foi pegando gosto pelo que vinha aprendendo sobre a magia negra. Depois de um certo tempo ter se passado, ele acabou se entregando de corpo e alma ao diabo e também veio a negociar a sua salvação com o demônio. Ele desejou inúmeros prazeres para sua vida, como, por exemplo, a possibilidade de seu nome ser conhecido pelos 4 cantos do mundo. Então o diabo concordou com ele, mas o preço cobrado lhe foi o céu. Porém, mais tarde, Stubbe viu que todos os desejos que fez não se refletiam as coisas como riqueza e sucesso enquanto estivesse vivo. Estes mesmos documentos comprovam por escrita que seus desejos e luxúrias não poderiam ser satisfeitas por meio mundano. A maldade que Peter Stubbe possuía em seu coração e também em sua alma anseiava em fazê-lo praticar o mal sobre os homens, mulheres e também crianças. O diabo o via como um instrumento perfeito para praticar o mal ao mundo. E com isso, o demônio o presenteou com um cinturão que, quando colocado, transmutava a aparência de Stubbe. Ele deixava de ser humano e passava a ser um grande lobo feroz, muito forte e poderoso, com grandes olhos que brilhavam durante a noite. Ele também teria enormes e largas mandíbulas, dentes que serviriam para destrinchar e também cortar como navalha as suas vítimas. E tão somente depois de tirar o cinturão, quem estivesse o usando voltaria à forma humana. Possuindo este artefato,
Peter Stubb poderia continuar com a sua vida durante os dias, sem ao menos ninguém desconfiar que ele era a criatura que vinha trazendo terror a muitos. Por perceber que tudo que o diabo fazia por ele o agradava, ele acabou se entregando a atos grotescos e também repulsivos. Sempre que alguém o enganava ou o desferia ofensas, Stubb era tomado por uma raiva e sede de vingança. E tudo isso só cessava quando ele tomava a forma de lobo e matava a pessoa ou algum de seus familiares. Conforme os dias foram se passando, este homem foi experimentando novas maneiras de derramar sangue. Ele percorria as aldeias vizinhas durante 2 noites em forma de lobo e 2 dias em sua forma humana. Então cometia atrocidades e crimes hediondos contra quem cruzasse o seu caminho. Em sua forma humana, Stubb percorria as ruas de Bedburgo, sempre muito elegante. Também cumprimentava as pessoas que de certa forma o conheciam, sem saberem que ele era a criatura que havia matado seus parentes. Ele vagava pelas ruas daquela cidade e marcava quem seriam as suas possíveis vítimas durante a noite. Sempre que ele avistava mulheres, meninas e crianças que sua alma desejava, ele esperava pelo melhor momento. Então a arrastava para fora da cidade, em algum lugar descampado, e lá as matava brutalmente. É quase evidente que muitas de suas vítimas tiveram o desprazer de ver ele se transformando à frente delas. Muitos de seus ataques aconteceram quando grupos de crianças se afastavam de seus vilarejos para brincar. Tal era a intenção de sua crueldade que os vilarejos onde foram feitas muitas vítimas passaram a viver em completo terror, com a maldade do lobo, que parecia ser insaciável por sangue. Seu reinado de terror permaneceu por longos anos. Inúmeras crianças, mulheres e homens foram encontradas mortas, e outras nem seus ossos foram achados. Existem relatos de ataques terríveis a mulheres grávidas que tiveram seus filhos arrancados ainda com vida de dentro de suas barrigas, na mais sangrenta e inimaginável crueldade. Ele também devorava seus corações ainda pulsando, a qual Stubb sempre considerava uma refeição muito mais requintada a seu apetite monstruoso. Além de presas humanas, Stubb, em sua forma animal, gostava de destrinchar animais e comer seus órgãos. Isso lhe servia como um álibi para que ninguém viesse a suspeitar que as tantas mortes foram ocasionadas por um feiticeiro. Tudo daria a entender que quem fazia essas atrocidades era um animal selvagem, comum daquela região. Durante este longínquo período, Peter Stubb viveu com sua irmã, uma jovem muito linda que o amava, mas não um amor de irmão. Tudo indica que eles viviam sobre uma relação incestuosa. Acredita-se que esta relação pecaminosa já vinha desde a sua juventude, muito tempo antes de Peter Stubb ter se entregado ao completo mal. Sua irmã se chamava Bill Stubb, e seu encanto e beleza atraía a admiração de muitos homens que a conheciam. Desta relação pecaminosa, Bill Stubb acabou gerando um filho,
Mesmo Peter Stubbs se tornando pai, nada mudou. Ele continuou muito dedicado ao mal que vinha fazendo, tal como a criatura monstruosa que ele sempre foi. Seu poder em seduzir as mulheres era muito grande. Por onde ele passava, ele chamava a atenção. Certa vez, uma linda mulher foi até ele. E depois de uma curta conversa, antes que ela fosse embora, ele conseguiu seduzi-la com palavras doces e encantadoras. E a influenciou de uma forma tão grande que esta mesma mulher se entregou aos seus encantos. E desde então, ela sempre estava pronta a realizar todos os seus desejos pecaminosos. Esta mulher se chamava Catherine Trump e desfrutava de uma excelente reputação entre o povo e os seus conhecidos. Mas os desejos imorais de Stubb nunca foram saciados, nem mesmo pelas belas mulheres que ele seduzia. Então o diabo acabou por lhe enviar uma mulher tão bela, mas tão bela, que mais parecia ser vindo dos céus. Até onde sabemos, esta mulher lhe servia aos caprichos por longos 7 anos, até que chegou o dia que lhe foi revelado que ela era um espírito infernal. Na verdade, ela era um demônio, conhecido como súcubo.